Mulher, sindicato, representação e divisão social do trabalho. O que você precisa saber sobre? Negra, mulher, sindicalista, acadêmica, combatente das desigualdades, mestranda. Muitas em uma só. Gilene Pinheiro da Silva Mendes, estudiosa da educação e interseccionalidade, mulher e movimento sindical, sobretudo é a entrevistada da 7ª edição da revista Valente. Neste pequeno apanhado de perguntas e respostas, Gilene traz narrativas de provocação e também desconforto sobre os espaços socializados às mulheres e como quebrar essa corrente e levar elas, nós, vocês, mulheres, a ocupar todos os meios, sempre de forma coletiva. Entrevista por Alana Pastorini. O tempo é um recurso para negociar espaço, mas como ter mobilidade sendo mulher e com tripla, quádrupla jornada? Primeiramente, pontuo que à medida em que se ganha tempo, é possível lutar por espaço e vice-versa, se tivermos isso em vista. Poderemos traçar uma agenda incisiva e estratégica. Depois, penso que a pergunta vem sendo respondida desde o início da Revolução Sexual e pode ser visualizada na trajetória de verdadeiras supermulheres que criaram a sua própria mobilidade com muita garra e sofrimento. É claro que eu não advogo por esse modelo individualista e antigarantista. Pelo contrário, acredito que a nossa mobilidade dentro de tantas jornadas pode ser alcançada de formas coletivas. Pontuo algumas. Através de ações legislativas feitas por mulheres e para mulheres que vivenciam a dificuldade de conciliar a vida familiar com as responsabilidades do trabalho e das lutas nesses ambientes, a exemplo do aumento da licença paternidade e da expansão de creches públicas de qualidade. Ocorre que o mundo não funciona como o texto dos direitos e por isso é tão difícil falar de mobilidade para mulheres atravessadas por tantas responsabilidades. Falo por experiência própria. Conciliar a vida acadêmica com o trabalho e a atuação sindical, mas a vida doméstica demanda, no mínimo, uma rede de apoio consolidada em cada um desses espaços. Por isso, acredito que essa mudança concretizar-se-á no momento em que paradigmas reconhecedores do papel da mulher na sociedade se estabelecerem no lugar da aquarela envolta por romantismo, que pintam sobre nossas rotinas femininas, desgastantes e adoecedoras. Como transformar os sindicatos em espaços que verdadeiramente acolham e recebam todas as mulheres, sobretudo as com filhos pequenos? Concentrando esforços na sua inserção, o que por sua vez não é fácil, pois há de se alterar os melhores dias e horários de reuniões, criar espaços aptos a receber esses menores dentro dos sindicatos. Veja que somente essas duas ações demandam enorme dispêndio de tempo e esforço. Por isso afirmo que somente com muito comprometimento e trabalho será possível alcançar as mulheres em todas as suas especificidades. A mulher, quando assume posição de poder, sofre diversas formas de violências e sempre tem um homem para certificar que isso continue ocorrendo. Mesmo dentro dos próprios sindicatos, com homens que inclusive fazem formação sobre gênero. Por quê? Essas violências são a continuação da luta machista para frear os nossos avanços. Se antes elas operavam a fim de impedir a nossa chegada nessas posições, depois elas começaram a se articular para tornar o nosso trabalho o mais difícil e estagnado possível. Dentro desse modus operandi, apartar homens que fazem formação sindical sobre gênero é fundamental, uma vez que o discurso antifeminista nos sindicatos se sustenta por meio do isolamento das mulheres. Claro que o homem que faz esse tipo de formação também começa a ser apartado, porém a sua atuação é necessária para romper com o binarismo homens e mulheres, uma vez que a luta é antimachista e antirracista, não anti-homens. Cite alguns exemplos de situações machistas que você passou sendo mulher sindicalista.
Algumas situações são inesquecíveis. Uma delas foi no meu primeiro dia de trabalho sindical, após ser liberada da atividade na fábrica e ficar disponível para ação sindical. Quando cheguei na subsede, fui recebida com a seguinte frase: "Não tem prato para lavar em casa, não?" Naquele momento, um diretor da subsede fez questão de deixar claro qual o posicionamento dele em relação ao que ele e outros pensam sobre o lugar da mulher na sociedade. Um outro acontecimento risível, porém triste, ocorreu durante as assembleias de acordo coletivo de trabalho, onde éramos em 4 diretores na atividade, 3 homens e uma mulher. Então, um diretor me chamou e falou que, para não prolongar muito o tempo de assembleias, era melhor só ter 2 falas. Com isso, só 2 diretores iriam fazer a exposição para a categoria. E lógico que a minha fala não estava entre as falas garantidas, né? E ainda recebi a justificativa de que a voz do homem é mais forte e mais bem recebida. Hoje, após anos de estudo e prática feminista no sindicato, entendo o porquê da existência dessas práticas a ponto de poder combatê-las efetivamente. Você estuda sobre mulheres, sindicalismo e é uma liderança sindical. Como avalia a percepção dos homens sobre a divisão social do trabalho por gênero? Eu seria mais feliz se eu pudesse responder a essa pergunta. Ocorre que tanto seria necessário que pelo menos uma minoria dos homens, sindicalistas ou não, tivesse algum tipo de percepção sobre isso, o que inexiste. Daí você conclui o caminho que ainda precisa trilhar. A dificuldade de avaliar a percepção dos homens sobre esse tema se dá pelo fato de que a divisão social do trabalho por gênero não é percebida e nem problematizada pela maioria dos homens, a naturalização da subalternidade das mulheres e as de exploração permanecem, bem como as responsabilidades do trabalho doméstico e dos cuidados, independentemente de quais outros papéis elas desempenham. Você entende que os homens historicamente são beneficiados pelas estruturas de poder e dominação e pouco ou nada fazem para mudar isso. É exaustivo fazer formação, conscientização para nós mesmos. Seguimos nessa fórmula ou há outro caminho? Há vários caminhos e 2 deles têm sido comuns: o do combate e o da conscientização. Quanto ao segundo caminho, não é prudente para nós depositar esperanças no senso crítico-reflexivo de quem se beneficia dessas estruturas, restando, portanto, traçar novas estratégias dentro do primeiro caminho, pois a reflexão mais eficaz para os sujeitos privilegiados pelo status quo é aquela oriunda do abalo de suas estruturas. Por isso, penso que a ideia de insistir numa formação voltada para mulheres é exatamente por acreditar que precisamos estar preparadas e munidas de conhecimento, fortalecidas para fazer o enfrentamento, disputar os espaços e ascender dentro do movimento sindical. Mas a nossa realidade mostra que é necessário fazer chegar aos homens uma formação sindical com viés feminista. O entendimento da paridade e da igualdade de direitos precisa ser colocado no centro da política sindical e por isso não será possível sem formação e conscientização. Aqui uma pequena brincadeira e que me perdoe os homens, ou talvez não. Mas o homem precisa acabar? Entendemos essas brincadeiras e o motivo pelo qual elas muitas vezes se espalham e aderem ao imaginário da luta feminista. Pois após tantas opressões vivenciadas por eles, os homens seriam difícil não associar a carga negativa de opressões nos sindicatos a eles. Ocorre que tal visão é facilmente dissipada quando vemos colegas mulheres, tão homens como eles, digo, tão impregnadas de valores machistas. Sempre deixo claro que a pauta feminista pela igualdade de oportunidades difere do machismo pelo simples fato de que a primeira não exclui para incluir, enquanto que o segundo tem por sustentáculo da sua inclusão a exclusão feminina. Sim, é bem verdade que pautas indenitárias são extremamente necessárias para formular demandas contra a desigualdade de gênero. Mas como quebrar o estereótipo que os homens têm de que a mulher vai pautar só os temas de mulher? A resposta que darei a essa questão vale tanto para a pauta de gênero quanto para outras pautas identitárias. Vamos lá.
Não acredito que esse seja um estereótipo pelo qual vale a pena lutarmos para quebrar. É claro que pautamos demandas para nós pelo simples fato de que precisamos fazer isso. Se toda a nossa luta foi em torno de explicitar, infringir e combater a fim de estabelecer a igualdade concreta, a zona de camaradagem reconfortante do machismo garantiu por séculos e ainda garante aos homens que quase todas as sociedades, ascensões e regalias nos espaços que ocupam. E enquanto a mulher teve que lutar para criar, primeiro, uma percepção geral feminina sobre as opressões que lhes atingem, para depois iniciarem a luta por todos os direitos, garantias e facilidades que sempre foram inerentes ao homem. É claro que pautaremos temas para a mulher. Claro que há um ponto delicado nessa questão, o de que podemos sim pautar temas sobre as mazelas que afligem aos homens, especificamente a exemplo do trabalho exercido unicamente por eles em certas zonas de insalubridade ou de como o machismo afeta a sua saúde psíquica e as suas interrelações, entre outros temas. Mas, repito, o nosso foco é sim a mulher. E não temos por que nos preocupar em quebrar a percepção de que essa é a nossa pauta primordial. Você tem a impressão de que às vezes parece que estamos falando para nós mesmas, em um loop infinito? Te desanima? E como não desanimar? Ajuda a gente? Essa percepção deve ser tomada com bastante esperança e ser avaliada de forma crítica. Vejamos, a partir do momento que se empreenderam esforços a fim de demonizar as lutas e as pautas empenhadas tradicionalmente pelas esquerdas, começamos a nos questionar o que estávamos fazendo de errado, que culminou na redução ou na permanência de nosso alcance a públicos deveras conhecidos por nós. Ocorre que a autocrítica nessas horas é necessária, olhar para dentro e pensar: será que a minha linguagem dialoga com quem eu quero atingir? No meu caso, eu me pergunto constantemente se eu estou me tornando e me fazendo acessível aos grandes públicos de trabalhadoras, mulheres e negras pelas quais eu luto. Eu analiso que a ampliação do alcance de nossas pautas se externaliza a partir do momento em que a nossa linguagem impacta as percepções dos grupos pelos quais lutamos, pois eles também são vetores e protagonistas hipertextuais. Toda essa discussão gira em torno de liberar as mulheres ao trabalho, dando condições para isso. É tanta coisa para reivindicar. Por onde começar? Enquanto lideranças ou não, ainda estamos subordinadas a estruturas que descendem de bases administrativas e legais que se vinculam às nossas jornadas de trabalho. Além delas, há a superestrutura social do machismo, estrutural já mencionada, o que continua a tornar a luta bastante truncada. Em vista disso, é preciso reforçar as lutas já começadas e alavancar nossos começos a partir delas, pois sabemos que essa batalha não vem de agora. Talvez, penso que lançar mulheres sindicalistas a candidaturas de cargos eletivos dentro e fora dos sindicatos, inclusive nas câmaras municipais, nas assembleias e estaduais e nas câmaras federais, seja importante para o estabelecimento de intercâmbios com outros atores sociais, o que, consequentemente, torna a reivindicação mais ampla e traz novas formas de articulação que podem oxigenar um espaço que vem sendo abafado por velhos mecanismos revestidos com nova roupagem. Até aqui, não racionalizamos o tema. Na chegada estão os homens, depois do meio, as mulheres brancas, e as mulheres negras ainda estão na base. Aqui entra a formação sobre branquitude? Com certeza, ainda que a formação sobre a branquitude possa estar também no ponto de partida do debate emancipatório de raça e gênero e na tratativa das problemáticas que atingem as mulheres negras, especificamente que ela se operacionaliza de fato. A formação sobre a branquitude deve estar apta a desvelar o encadeamento dos valores hierárquicos, heteronormativos e eurocêntricos que situam o homem branco enquanto sujeito categórico central da história.
onde tudo emana de si e para si converge. Assim, o primeiro ponto que eu costumo abordar é: por que mulheres negras com trajetórias de vidas incríveis e percursos profissionais formidáveis ainda se sentem inseguras no pleito e na assunção de espaços de poder? E por que homens brancos com backgrounds muitas vezes medianos se sentem tão aptos a tal que cadeira de valores naturaliza suas posições em locais de destaque ao passo em que destitui a agência das mulheres e em especial das mulheres negras desses espaços? Ressalto que essa formação há de ser conduzida com muita perspicácia, a fim de se explicitar o funcionamento do sistema intitulado branquitude, para poupar retaliações perpetradas por figuras proeminentes e poderosas que se desenvolveram graças a ele. Primeiro a gente acaba com a desigualdade de gênero ou primeiro a gente acaba com o racismo? Ambas mazelas são tão antigas quanto a história do mundo, o que aparenta uma análise preliminar ser difícil o estabelecimento de uma ordem de prioridades. Entretanto, se estudarmos em qual dessas mazelas mais se mata, mais se exclui, causa danos na sociedade brasileira e principalmente, se tratarmos a partir de uma abordagem interseccional, veremos que acabando com o racismo, ataca-se um pilar sólido da desigualdade de gênero, haja vista que, como colocado na pergunta anterior, é a mulher negra quem está na base de ambas as opressões, uma vez que é violentada em virtude de sua raça e de seu sexo. A história da Organização dos Trabalhadores é uma história de escravos e ex-escravos, negros e indígenas, certo? Ou seja, quem legitimou o movimento foram eles, e hoje a eles esse mesmo espaço é negado. Difícil administrar o processo de indagação. Isso um dia terá fim? Dizer que a história da Organização dos Trabalhadores é uma história desses grupos pode ser um tanto quanto problemática. Primeiro porque há dois pontos históricos distintos nos quais esses sujeitos transitaram, ou seja, a escravidão e o trabalho livre e assalariado. Esse segundo englobando outras coletividades, inclusive homens brancos. Assim, devemos nos perguntar em que momento dessa transição lhe foram negados esses espaços e ou como esses grupos de trabalhadores adentraram nesses movimentos, pois sabemos que a mudança de um sistema a outro não fora organizada por eles, mas sim por brancos ex-escravocratas que, se não transmutados num patronato perpetrado por valores escravistas, deram lugar a um patronato igualmente branco, inserido numa nova roupagem de expropriação da força de trabalho em capital. Mas somente indignação não custa. E, retornando ao papel da branquitude, o que as mulheres brancas que estão brigando por espaços de liderança devem fazer para avançar na luta antirracista? O bom dessa pergunta é que ela já delimita dois grupos distintos de mulheres brancas, as que estão brigando por espaços e contra a desigualdade de gênero, minimamente munidas de repertório crítico, histórico e político, e as mulheres brancas privilegiadas pela branquitude, da qual exemplos correntes no noticiário nacional não faltam, como o caso do remorso alimentado pelas antigas donas de casa em relação à inserção das empregadas domésticas, negras em sua maioria, na CLT. Isso não significa dizer que essas mulheres brancas politicamente educadas nos marcos da luta pela desigualdade de gênero e antirracista estejam completamente destituídas de percepções e até mesmo práticas racistas mais amenas, por assim dizer. Assim, o que elas podem fazer para avançar nessa luta é, primeiramente, continuar o que vem fazendo, ou seja, reconhecendo seu lugar de privilégio na pirâmide do racismo estrutural e, principalmente, ouvir ativamente as mulheres negras engajadas ou não nessa luta e compartilhar com essas o seu palanque, sabendo, inclusive, quando necessário, cedê-lo por completo. Da sua inserção como dirigente sindical e da defesa do seu mestrado sobre mulheres e sindicalismo, alguma percepção sua sobre onde estamos e para onde vamos mudou? Percebo que, para além do crescimento dos percentuais de representatividade de gênero,
há em marcha uma mudança em relação à forma como nós mulheres entendemos essas transformações. Estamos em um momento de maior recusa às posições legitimadas para as mulheres no movimento sindical, com intensos debates e questionamentos qualificados, que têm impulsionado pequenos avanços, como a conquista de secretarias historicamente ocupadas por homens e o protagonismo frente às secretarias conquistadas.